Em 1983, uma empresa de tubulação de água foi chamada para cuidar de um problema no encanamento de um prédio em Londres. O funcionário da empresa, chamado Michael, imaginou que seria mais um dia normal. Mas mal ele sabia, no entanto, que esse trabalho ficaria marcado tanto na sua história quanto em sua memória. Michael descobriu, ao investigar as tubulações, uma quantidade impressionante de carne interrompendo o fluxo da latrina. Eram mais de 30 pedaços bem cortados. Desconfiado, ele respondeu aos moradores que voltariam no dia seguinte com o supervisor. Sem querer, o encanador havia conectado seu próprio nome a um dos casos de assassinatos mais famosos da história de Londres. Fala pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Léo Vitor. Se você é fã de investigação criminal, crimes reais, assim como eu, curte este vídeo, compartilha com os amigos que gostam também desse tipo de conteúdo e inscreva-se no canal, beleza? Então, sem mais delongas, bora para o caso de hoje. I can't understand you. I ask you to start filming from the feet slowly up to the head. And you go sit, pan. Bloody hell, don't you ever watch movies? You must see thousands of movies. You must know what it's like. They're training chimpanzees that can operate a camera. Anybody can do it. Dennis Nilsen nasceu no dia 23 de novembro de 1945, na Escócia, e como era de se imaginar, teve uma infância conturbada. Seu pai deixou a família quando ele tinha somente 4 anos, e depois de se apegar ao avô, perdeu sua referência de proteção com apenas 6 anos. Pouco tempo depois, sua mãe se casou novamente, e ele, que tinha apenas um irmão, viu a casa ficar cheia com outros 4. Dennis se encontrava abandonado e sem cuidados, mas não era só isso que o incomodava. Com a adolescência chegando, ele passou a se sentir romanticamente atraído por garotos, o que o tornava ainda mais diferente das pessoas que o cercavam. Aos 16 anos, sua família se mudou para a Inglaterra e Dennis entrou para a corporação do exército britânico, que era responsável por alimentar todas as unidades militares. Lá, ele aprendeu o ofício que mais tarde teria ligação com seu instinto assassino, açougueiro. Depois de 11 anos, ele se uniu à força policial e passou a ter acesso ao necrotério e às autópsias, o que pode ter alimentado sua tendência a necrófilas. Quando estava com quase 30 anos, Dennis decidiu que iria externar seus sentimentos. Interessado por um colega de trabalho, ele tirou várias fotos do rapaz enquanto ele dormia, mas acabou sendo pego no ato. Traumatizado, Dennis precisou ser hospitalizado e a polícia notificada. Só em 1975 é que Dennis finalmente conseguiu assumir as suas vontades e iniciar um relacionamento com um homem chamado Gaelichan. Porém, depois de 2 anos, o namoro acabou e Dennis reviveu os sentimentos de abandono de infância, entrando em uma depressão profunda. Nessa época, ele começou a levar homens ao seu apartamento e sentia que os seus instintos homicidas estavam saindo do controle. No dia 29 de dezembro de 1978, ele conheceu um jovem em um pub local e depois de terminar uma relação sexual, ele usou uma gravata para o estrangular. Para garantir que ele estava morto, Dennis ainda o afogou em um balde com água. No dia seguinte, ele não se apavorou por ter cometido seu primeiro crime. Calmamente, banhou o cadáver e o colocou em uma cama. Dennis passou boa parte da noite admirando o corpo ao seu lado e chegou a ficar excitado. Na manhã seguinte, ele decidiu que precisava se livrar do corpo, mas não foi muito longe. Apenas ergueu as tábuas do assoalho da sua casa e o colocou lá. Para Brian Master, o autor da biografia de Dennis, a atitude de deixar o cadáver por perto mostra mais uma vez o medo de abandono e como o assassino não conseguia viver sozinho. E assim, durante 8 meses, Dennis manteve aquele silencioso colega de quarto até ter coragem de cremar o corpo. Alguns meses depois, ele estava preparado para fazer outra vítima. Porém, um jovem chamado Adrian Hu conseguiu escapar e foi até a polícia realizar uma denúncia. Um oficial, ex-colega de Dennis, o interrogou e acreditou na sua versão da história, de que tudo não passou de um assalto mal sucedido por parte de Adrian. Por ter trabalhado com Dennis, o policial o liberou sem mais explicações.
Não demorou mais que 2 meses para que Dennis cometesse o seu segundo homicídio. O crime aconteceu no dia 3 de dezembro de 1979 e envolveu um turista canadense. Os dois passaram um dia bebendo e passeando pela cidade, até que decidiram ir para o apartamento de Dennis. Antes mesmo de existir qualquer relação sexual, Dennis estrangulou o turista com um cabo elétrico e, como na vez anterior, banhou o cadáver e passou a noite com ele em sua cama. Porém, desta vez, ele avançou e fez sexo com o corpo. Além disso, ele decidiu tirar algumas fotos macabras para guardar de recordação, antes de colocar o morto sob o seu assoalho. Dennis estava ficando tão confortável com a situação que durante vários dias retirou o corpo e o colocou em diferentes locais da casa para que pudesse conversar com ele. Mas aquilo não era o suficiente. Meses depois, ele acharia uma nova vítima, o sem-teto irlandês Martin Duffer, de 19 anos. Ele repetiu todo o seu ritual, mas desta vez escondeu o defunto dentro de um armário. Durante os 3 anos que se seguiram após o primeiro homicídio, Dennis matou pelo menos 13 homens, mantendo seus restos em diferentes locais da casa. Como era de se esperar, o cheiro dos cadáveres em decomposição ficava cada dia mais forte, mesmo que ele tentasse controlar com diversos neutralizadores. Assim, ele decidiu relembrar os seus dias de açougueiro no exército e cortou todos os corpos que estavam na sua casa antes de incinerá-los em um quintal. Entretanto, algo curioso aconteceu nesse período. Alguns dos rapazes que conseguiram escapar de Dennis o denunciaram para a polícia. Mesmo assim, os oficiais não juntaram as peças, nem reconheceram um padrão que estava claro: o homem tentando matar jovens homossexuais. Sem que alguma investigação fosse iniciada, Dennis continuou a cometer os seus crimes, dessa vez em um novo endereço. Agora, porém, ele havia adotado um novo método para se livrar dos corpos. Os cortava em pedaços pequenos o suficiente para jogá-los pela descarga, e foi este o erro que entregou o serial killer. Apesar de Dennis ter várias táticas para o seu plano dar certo, entre eles ferver os pedaços cortados, o prédio estava com problemas no encanamento e logo os seus vizinhos contrataram uma empresa para verificar a situação. O técnico ficou chocado ao encontrar os pedaços humanos podres nas áreas entupidas. A polícia então passou a investigar o caso e finalmente chegou ao apartamento de Dennis, o qual parecia com a casa de Ed Gein. Cabeças, pernas, braços e vísceras estavam por todos os lados. Em sede policial, Nilsen confessou quase todos os seus crimes, ajudando as autoridades policiais a identificar parte das vítimas. O escocês relatou as técnicas utilizadas com precisão, sem demonstrar qualquer remorso. Sanou todas as dúvidas e questionamentos, tanto sobre os modus operandi quanto acerca da veracidade das informações. Após mais de 30 horas de depoimento, a polícia conseguiu juntar os pedaços dos corpos das vítimas. Um dos corpos encontrados assegurou a prisão de Nilsen para a continuidade das investigações. Nilsen permaneceu recluso na prisão de Londres até a data do seu julgamento. Nesse intervalo, as autoridades policiais encontraram mais de 1000 fragmentos de ossos no jardim que lhe pertenceu. A descrição detalhada dos crimes e as provas materiais encontradas, os sacos de corpos no armário e os ossos no jardim, foram destacadas no relatório final do inquérito. A acusação foi então formalizada, imputando a Dennis Nilsen a prática de 6 homicídios e 2 tentativas de homicídio. Ao escocês só restava agora aguardar o julgamento pelo tribunal do júri. O julgamento iniciou em 24 de outubro de 1983, com uma intensa cobertura televisiva. Dennis Nilsen ficou assustado com a reação da mídia aos seus crimes. Seu desejo era apenas ser visto como um homem comum, pois assim se considerava. A acusação representada pelo promotor debruçou suas forças sobre as declarações fornecidas por Nilsen em sede policial, sustentando que ele sabia exatamente o que estava fazendo e que não havia qualquer indício de doença mental. O promotor arlou 3 vítimas que escaparam dos ataques. Os depoimentos causaram graves danos à tese defensiva. Diante do cenário claramente prejudicial, o procurador de Nilsen tentou diminuir a credibilidade dos depoimentos, alegando que as testemunhas não souberam explicar detalhes fundamentais do caso e que o procurador particularmente tinha vendido a história para a mídia.
Após as considerações sobre as testemunhas, a defesa enfatizou aos jurados que Nielsen era doente mental e merecia ser absolvido dos crimes imputados. Para comprovar a tese defensiva, o advogado de Nielsen convocou 3 psiquiatras para depor em juízo. O primeiro deles referiu que Dennis Nielsen sofria uma desordem de personalidade, sem indicar o nome. Já o segundo diagnosticou-o como fronteiriço e esquizofrênico. Apesar da contradição na nomenclatura utilizada, até aí tudo parecia estar bem à defesa, foi quando a terceira testemunha declarou não ter encontrado as evidências indicadas pelos psiquiatras anteriores, bem como que Nielsen era extremamente manipulador. O estrago à tese defensiva estava consolidado. O julgamento encerrou-se em 3 de novembro de 1983. Os jurados retiraram-se para decidir e chegaram ao veredito no dia seguinte. Dennis Nielsen foi considerado culpado de todas as acusações imputadas pela acusação e sentenciado à prisão perpétua, sem possibilidade de condicional. Condenado a passar o resto da vida na prisão, Nielsen foi encaminhado à penitenciária de segurança máxima, em Londres. Nela, recebeu sua própria unidade celular, onde permanecia boa parte das suas horas diárias, sendo-lhe permitido, durante os banhos de sol, o contato com os demais detentos. Em dezembro de 1983, foi atacado com uma lâmina de barbear por outro detento, sofrendo ferimentos no rosto e no peito. Diante do ataque, teve de ser transferido para outra penitenciária. Entre os anos de 1983 e 2003, Dennis Nielsen foi transferido diversas vezes, passando por diversos presídios ingleses. Ele permaneceu encarcerado em uma prisão no Reino Unido até morrer em 12 de maio de 2018, aos 72 anos.